rápido eu fizer as coisas, quanto mais rápido eu fizer as coisas, melhor é. Só que não é assim. Na verdade, nesse aspecto, o incêndio tem muito a aprender com o salvamento veicular. No salvamento veicular, o pau pode estar quebrando, pode ter vítima pelo chão, podem ter 10 carros batidos. Após fazer o reconhecimento da cena, o que eles fazem? Reunião tripartite. Eles reúnem para depois começar a tomar as ações. Então é isso que a gente precisa aprender no combate a incêndio. Entender que a gente precisa investir um tempo, porque não é perda de tempo, investir um tempo de fato reconhecendo o local, o que está queimando, aonde está queimando, como eu faço para chegar até lá, se existem vítimas, se não existem, existem vítimas visíveis ou existem vítimas prováveis. Esse tipo de reconhecimento vai influenciar diretamente nas ações que nós vamos tomar. Então, isso, apesar de num primeiro momento, ao observar, a gente achar que é uma perda de tempo, na verdade não é, porque a gente gasta 5, 6 minutos fazendo tudo isso agora, mas a gente economiza 3, 4 horas lá na frente, porque a gente vai tomar as ações de maneira mais precisa. Ok? Então, avaliação, reconhecimento de cena, ele é extremamente importante. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. E a tática ela tem alguns pontos fundamentais. Que pontos fundamentais são esses? O reconhecimento, que eu falei agora, o estabelecimento de áreas, os objetivos gerais do combate a incêndio, e o nosso recorte hoje está nesses 3 pontos. Comunicação, observação das peculiaridades da estrutura, observação das peculiaridades da população, emprego dos recursos e divisão do trabalho. Isso aqui são os pontos em que as informações são relevantes para o estabelecimento de uma tática. E dentro desses pontos, e muito parecido com eles, nós temos uma sequência geral, que aqui para a gente não é uma sequência que carece de ser decorada, de ser repetida de cor, não é isso, mas é uma sequência geral orientativa para que o cara tenha um norte na hora de tomar as decisões dele. Estabelecimento do plano de comunicações, isso é uma coisa que, na verdade, ela está aí em primeiro, porque ela é feita a priori, nos treinamentos, no dia a dia da unidade. Reconhecimento periférico, ou size-up. Salvamento, se houver. Reconhecimento de ataque. Desocupação. Levantamento de informações. Ataque principal. Ventilação e garantia do trânsito. E suprimento de água. Então essa, de uma forma ou de outra, é a sequência geral da tática. Sejam elas, né, em grandes operações ou em operações mais limitadas de primeira resposta. A diferença é que em operações menores, talvez alguns desses pontos não sejam necessários, mas eles não podem ser ignorados. Eles têm que ser, pelo menos, pensados pelo comandante incidente. Bom, eu tenho a necessidade aqui de fazer uma desocupação? Não. Então, próximo ponto. O que não pode é não pensar nisso. Ok? Vamos lá. Estabelecer. Desculpa, perdi o fio da meada aqui. E ao longo dessa sequência geral, a gente tem o que a gente chama de 6 faces. As 6 faces, elas não são um ponto específico. Elas são um resultado que se espera. Por isso que está essa seta aí ao longo de todos os pontos da sequência geral. Ok? E a gente vai entender melhor o que são essas 6 faces daqui a pouco. Falando especificamente sobre os reconhecimentos. Inicialmente vamos falar sobre o reconhecimento inicial, reconhecimento periférico ou size-up 360. Bom, na primeira resposta, ele é executado pelo chefe de guarnição da bomba, pelo chefe de guarnição de combate a incêndio, e pelo comandante de operações, se não for ele. Ok? O que é o size-up 360? Nada mais é do que
dar um 360, olhar todos os lados da estrutura. E a partir disso eu reconhecer as fachadas atingidas, reconhecer a partir da leitura da fumaça o pavimento ou os pavimentos atingidos e procurar por vítimas visíveis nas fachadas, sejam elas em janelas ou sacadas. Então, na realidade, o reconhecimento inicial é literalmente dar uma volta na estrutura, lógico, se houver a possibilidade. Aqui no Rio, por exemplo, existem muitos bairros, principalmente bairros antigos, que não existe espaço entre um prédio e outro, os prédios são colados. E aí, nessa hipótese, eu não tenho como dar uma volta completa. Mas eu preciso reconhecer o maior número de fachadas possível, para que eu possa começar a entender o que está acontecendo. Ok, senhores? E existe também o reconhecimento de ataque. O que é o reconhecimento de ataque? Trocando em miúdos, já traduzindo logo de cara, é ir até o foco. O chefe da guarnição de bomba e o comandante de operações, enquanto o resto da equipe está ajustando o EPI, tirando as mangueiras das gavetas, já ligando o corpo de bomba, esses dois militares precisam se deslocar até o foco, entender como eles fazem para chegar até o foco, saber o que está queimando, o tamanho desse foco. Então eles precisam ir lá, e quando eu dou instrução disso aqui, eu digo, botar a cara no fogo para poder localizar esse foco, localizar o caminho até esse foco e as proporções desse foco. Ok? Esses dois reconhecimentos, que não são imediatos, né, eles demoram um tempo a acontecer, e dessa forma a gente tem que buscar aproveitar esse tempo de alguma maneira, eles vão aos poucos gerando essa ideia. Que ideia? A ideia das 6 faces. O que são as 6 faces, senhores? Bom, ela é, né, o reconhecimento das 6 faces, ela é executada pelo comandante de operações, porque na verdade ela é vislumbrada pelo comandante de operações. Ela é realizada segundo as possibilidades. Por quê? Porque muitas vezes, lá no reconhecimento de ataque ou lá no reconhecimento periférico, verificou-se que há a necessidade de salvamento. Então, se houver a necessidade de salvamento, a gente deixa as 6 faces para depois. Mas não havendo a necessidade de salvamento, o comandante de operações, ao longo da operação, ele vai ter que estabelecer os limites desse incêndio. Ele precisa entender até onde esse incêndio está indo, tanto nas suas laterais, quanto embaixo, mas principalmente em cima. Então ele, na realidade, ele estabelece um cubo em volta do incêndio. Um imaginário, óbvio. Por que isso é importante? Porque ele vai entender até onde esse incêndio está indo. Quais são os limites da atuação dele? Se ele não fizer isso, como eu já deixei de fazer por desconhecimento em várias operações que eu comandei, não vai demorar, se a gente estiver falando de edificação elevada, ele vai perder o andar de cima. Daqui a pouco ele perde o apartamento do lado, porque ele sequer sabe quais são os limites desse incêndio. Antes de tomar qualquer decisão tática no cenário, a gente precisa entender o que está acontecendo. E as 6 faces, como os senhores viram naquele slide anterior, né, uma setinha ali que acompanhava todos os tópicos, ele ocorre durante toda a operação. Tá? Eu não preciso estabelecer as 6 faces para iniciar a minha atuação. Eu preciso sim fazer o reconhecimento periférico e o reconhecimento de ataque. As 6 faces, elas ocorrem ao longo da operação. Para a gente entender melhor, as 6 faces são isso aí. Eu tenho um incêndio, seja ele em um pavimento, 2 pavimentos, e eu preciso delimitar ele tridimensionalmente. Então,
A face atingida, né, que eu já vi lá no reconhecimento periférico, de onde está saindo fumaça, e a face oposta à fachada, que normalmente é a face por onde eu entrei no apartamento, por onde eu entrei na casa, já são duas faces desse cubo. Já é a face da fachada e já é a face da porta. Essas duas primeiras é automático. Só de chegar ao local, só de fazer o reconhecimento periférico e o reconhecimento de ataque, eu já sei quais são. A face superior, eu preciso identificar o quanto antes, se eu estiver falando de uma edificação elevada. Na primeira oportunidade, o comandante de operações precisa buscar o limite superior desse incêndio para que ele tome a decisão de atacar diretamente o foco ou proteger o foco de cima, de acordo com os recursos que ele tem. Porque numa edificação elevada, a gente sabe, por questões físicas, o primeiro lugar para onde esse incêndio vai é o próximo andar. 4 e 5, a quarta e quinta face são as outras laterais, porque as duas primeiras são a face atingida e a face oposta. E por fim, a face inferior. Quando ao longo da operação eu tiver delimitado o incêndio nessas seis faces, eu terei feito o meu reconhecimento das 6 faces, eu terei completado ele. Então percebam que as 6 faces não é uma ação. Eu não vou falar para minha equipe assim, não, peraí que eu vou lá fazer as 6 faces. Não é isso. As 6 faces é o resultado dos meus reconhecimentos anteriores. E a partir de eu ter feito isso, eu vou ter estabelecido os limites tridimensionais desse incêndio. E eu não posso me esquecer da possibilidade da 7ª face. É óbvio, cubos não têm 7 faces, mas é uma ilustração para a gente entender que, ainda que eu delimite o meu incêndio tridimensionalmente, ainda tem um ponto que faz com que esse incêndio possa se propagar e eu não perceber, mesmo que eu delimite as 6 faces corretamente, que são os shafts, que foi exatamente o que aconteceu no Badim. Então essa imagem que os senhores estão vendo ali, produzida pela Rede Globo, né, demonstra um prédio do Badim. O Badim ele tem 2 prédios, foi o antigo que foi atingido pelo incêndio. E essa aí é a primeira... Não está aparecendo nenhuma imagem. Está aparecendo nenhuma imagem? No centro? Não, aqui está aparecendo, Fábio. Está aparecendo. Está aparecendo? É só no canto que tem um quadradinho vazio, no meio tem a imagem. Ok. Beleza. E aí, o que aconteceu ali no Badim? Essa é a ilustração que nós temos, ok? O primeiro foco ele foi no subsolo. Ao chegar ao local, as informações que a nossa equipe tinha eram o seguinte: já não havia mais focos a serem combatidos, né? O único foco ainda existente já estava em processo avançado de combate, que era justamente esse foco no subsolo, porque o incêndio começou no subsolo. E que o maior problema era a retirada de vítimas dos CTIs, do 3º andar e do 5º andar. Ao realizar o reconhecimento, num primeiro momento, a gente confirma essa situação e se desloca para o 5º andar e começa a retirar as vítimas do CTI do 5º andar. Inclusive aquela imagem consagrada daquela senhora saindo no cesto da viatura, né, na prancha, foi justamente daí que ela saiu. Então, o nosso reconhecimento periférico, primeiro ele ficou prejudicado em relação aos prédios da vizinhança, não dava para dar a volta exatamente no prédio. E ele é um prédio que tem um formato, por ele ser adaptado, um pouquinho diferente do comum. Mas a gente fez um reconhecimento periférico, já sabíamos que não havia vítimas visíveis, e até então o único foco que se conhecia era no subsolo. Então o reconhecimento de ataque focou no subsolo. Só que não demorou
para esse reconhecimento de ataque, perceber que havia um foco no térreo também. Então, nós nos dividimos. Parte da equipe se dirigiu ao combate no térreo, porque no subsolo ele já estava acontecendo, e parte da equipe continuou retirando as vítimas do quinto andar e buscando mais vítimas em outros pavimentos. Essa equipe que estava buscando mais vítimas em outros pavimentos se deparou com um foco bem grande no terceiro andar. E o quinto andar, onde a gente já estava retirando vítimas, estava com bastante fumaça. E é a partir daí que eu digo para os senhores o que é a sétima face que nós falamos no slide anterior. Shafts. Os shafts, se eles não tiverem corretamente construídos e corretamente compartimentados, eles servem de chaminé para fumaça. Então, o que aconteceu aí na realidade foi o seguinte: o shaft levou a fumaça aquecida do subsolo para todos os andares. Onde essa fumaça encontrou combustíveis mais fáceis de ignitarem, tivemos focos secundários. Isso aconteceu no térreo, no terceiro andar e no quinto. Então, percebam que o nosso reconhecimento de ataque foi essencial para a gente iniciar um combate em um lugar que até aquele momento ainda não havia sido verificado como um local onde havia um incêndio, onde havia um foco secundário. Então repara que é o seguinte: se eu tivesse estabelecido somente as 6 faces, sem pensar na sétima, eu teria achado que esse incêndio se limita ao subsolo. Mas a sétima face era justamente o shaft que levou a fumaça para esses outros andares, térreo, terceiro e quinto. E pulou o primeiro, o segundo e o quarto. Isso muitas e muitas horas depois da primeira resposta chegar. A primeira resposta chegou ao incêndio por volta das 6. A gente, como recurso especializado, chegou pouco depois das 8. Esse foco no terceiro andar só pôde ser verificado por volta de umas 10 horas. Então percebam que é o seguinte: o incêndio ele é um jogo de xadrez. Ele é muito dinâmico. Então não adianta eu fazer um reconhecimento, uma avaliação de cena. Eu preciso reavaliar essas condições a todo momento. Porque tudo modifica o meu cenário de incêndio. E essas respostas, né, do posicionamento de focos secundários, principalmente, só puderam ser percebidas por causa de reavaliações periódicas que eram feitas. Sem essa reavaliação, a gente não consegue perceber isso. E o incêndio ele é extremamente dinâmico. Fazendo um comparativo, uma colisão de veículos, a não ser que alguém na pista venha e bata naquele cenário, ou um carro descontrolado bata naqueles veículos que já estavam acidentados, ou a não ser que eu esteja falando da vítima propriamente dita, sua condição de saúde, o cenário não evolui. Mas o incêndio, só de mudar a direção do vento, já evolui muito. Então a reavaliação ela tem que ser constante. E no Badim, somente essa reavaliação pôde fazer a gente perceber que havia ali uma sétima face e que havia ali uma propagação para outros pavimentos. E um outro ponto fundamental é o estabelecimento de áreas, pessoal. Quando a gente fala de estabelecimento de áreas, a gente fala de área de recuperação e hidratação, ou área de reabilitação, algumas literaturas chamam assim, o palco de ferramentas e o posto de comando. Eu preciso delimitar essas áreas. Okay? Eu preciso delimitar essas áreas. E no Badim, essa foi a primeira atitude que a nossa equipe tomou quando chegou. Porque quando a gente chegou, a gente estava, ao mesmo tempo, a gente, que eu digo a operação como um todo, recebendo mais materiais. Então, nos primeiros momentos, o combate propriamente dito ainda estava sendo reajustado de acordo com os materiais que estavam chegando. Então a gente não entrou no combate de imediato. Então a primeira ação que nossa equipe montou foi estabelecer as áreas de recuperação, estabelecer o palco de ferramentas, o posto de comando já estava estabelecido quando a gente chegou.
E por fim, mais para frente na operação, estabeleceu-se também um ponto de apoio, já que era uma edificação elevada. Mais para frente a gente vai identificar o que é isso. Mas eu não poderia deixar de falar, ao falar sobre tática, de falar de lesões pelo calor. As lesões pelo calor são o motivo pelo qual a gente toma tanto cuidado na hora de escolher a área de reabilitação, a área de reidratação. Ok? Porque a área de reabilitação, ela necessita ser um local abrigado. Ela necessita ser protegida contra intempéries. Então, quando a gente chegou no Badim, essa área ainda não estava estabelecida, porque ainda não havia tanto tempo assim de operação. E a primeira ação foi tentar estabelecer isso, porque já se sabia, já era perceptível àquela altura, que a operação duraria muitas horas. O nosso POP de lesões pelo calor, ele preconiza que operações com duração maior de 2 horas precisam ter uma área de reabilitação estabelecida. E foi a nossa primeira atitude. A nossa área de reabilitação no Badim foi dentro do próprio Badim, só que no prédio ao lado, no bloco anexo, que era um bloco mais novo. O térreo é a recepção do hospital, então tinha água à vontade, lugar para sentar e principalmente ar-condicionado. Então, a gente estabeleceu como área de recuperação a recepção do prédio do lado. Tem que ter ar-condicionado ou ventilador, ou preferencialmente ar-condicionado ou ventilador, pelo seguinte, pessoal. Estudos, né, da Universidade de Coimbra demonstram que quando a gente está em combate, quando a gente está sob estresse térmico, e a gente para recuperar, para descansar, mesmo que a gente pare e mesmo que a gente desequipe, a nossa temperatura interna continua subindo. Então, se o nosso militar estiver no limite, no limiar de ter uma internação, de ter um problema sério, seja ele neurológico ou cardiovascular, relacionado ao calor, se ele estiver no limite, mesmo que ele sente e mesmo que ele desequipe, ele vai ter esse problema, mesmo depois. Por quê? Durante cerca de 15 minutos após a interrupção das atividades, nossa temperatura interna continua subindo. Ok? Para a gente tentar impedir ou minimizar esse aumento de temperatura pós-interrupção dos trabalhos, o local tem que ter ar-condicionado, bem gelado, ou ventiladores. E aí o militar desequipa, hidrata e fica nessa condição. E no Badim a gente conseguiu estabelecer isso. A água ela precisa estar disponível, como eu falei inicialmente. Senhores, militares ou militar que apresentar sintomas de lesão pelo calor, edema, militar que apresentar confusão mental, o militar que apresentar síncope, esse militar ele não pode regressar ao combate, ok? E sinais de internação devem ser removidos ao hospital. Por quê? A internação ela tem uma taxa de letalidade, senhores, de cerca de 50%, ok? Lembrar que a seca é um sinal... Opa, Fábio, tudo bem? Opa, fala aí, Greg. Eu gostaria só que você esclarecesse para o nosso pessoal a diferença entre hipertermia e internação, porque talvez muitos ainda não estejam familiarizados com essa diferença. Ah, legal. Legal. Pessoal, hipertermia, ela é simplesmente o aumento da temperatura corporal. Então, se os senhores terminarem essa bate-papo aqui e saírem para dar uma corrida, os senhores vão ter hipertermia. Os senhores vão ter um aumento de temperatura corporal. Ok? A internação é quando o seu corpo, por causa das consequências do próprio calor, perde a capacidade
de regular a sua temperatura. Ok? A gente tem a desnaturação de proteínas, a desnaturação de alguns componentes de aminoácidos do nosso corpo, essenciais para o funcionamento do nosso corpo, e o nosso corpo começa a parar de funcionar. E uma das coisas que param de funcionar são os mecanismos de regulação térmica. Ou seja, eles param de funcionar e meu corpo começa a aquecer cada vez mais. E aí eu entro num looping. Ok? Isso é intermação. E a intermação, ela tem sinais silenciosos. Os primeiros sinais da intermação, na verdade, são os sinais principais de lesão pelo calor mesmo. Edema de extremidade, a gente tem aí confusão mental, desidratação intensa, ok? A gente começa a perceber que esse militar perde a capacidade de diferenciar se ele está com calor ou com frio. Todos esses são sinais de intermação, ok? No que diz respeito à recuperação, pessoal, a gente precisa partir de um princípio, que é um princípio estabelecido pelas Forças Armadas Americanas, que é o seguinte: o déficit neurológico ele é anterior ao déficit físico. Por que eu estou falando isso? No afã de resolver, no afã de combater, no afã de querer participar, de querer ajudar, de querer estar junto com os companheiros, não é incomum bater o tempo do militar ir para a área de reabilitação e ele falar assim: não, eu estou bem, quero continuar. Vou usar aqui um exemplo que não é de incêndio. Todos ficaram sabendo no desabamento da Muzema. Eu estava lá também no primeiro dia. E era muito comum bater a hora do revezamento e o bombeiro querer continuar cavando, continuar quebrando, porque é isso aí, tá? A coisa está no sangue. Mas o problema é o seguinte: estudos comprovam que o militar costuma ter, ou na verdade o militar tem, um déficit neurológico, ele começa a ter dificuldade de raciocínio antes de começar a se sentir fisicamente cansado. Ou seja, ele começa a ter a sua capacidade de tomada de decisão e avaliação antes de sentir seu corpo cansado. Então, dizer que não estou cansado, por isso não preciso ir para a área de reabilitação, não pode. Não pode, porque ele já pode estar tendo alguma dificuldade de avaliação de tomada de decisão. Então, o tempo preconizado para o revezamento, ele tem que ser respeitado, independente de qualquer coisa. E não é fácil nas grandes operações, tá? No Badim a gente fazia isso, mas tinha que ir na área quente pescando os bombeiros. E chegou na área de recuperação, desequipa, deixa só a calça, tira a jaqueta, tira EPR, tira capacete, tira a balaclava e deixa o corpo arrefecer. Protocolo de hidratação. Durante o serviço, a gente precisa de 400 a 600 ml de água a cada 4 horas de serviço, pessoal. 300 ml meia hora antes do início de exercícios previsíveis, ou seja, vai correr, vai fazer um teste operacional, alguma coisa que você consiga prever o início, 300 ml de água antes. E durante a atividade física, a gente precisa de cerca de 300 ml a cada 20 ou 25 minutos. Esse é o protocolo de hidratação. A gente sabe que a cada 20 a 25 minutos, a gente não consegue tomar água, né, se hidratar dentro dessa frequência em uma grande operação. Mas em uma grande operação, o padronizado pelo nosso POP é de 30 minutos em atividade, 30 minutos em combate, o militar deve ir para o revezamento. Ok? E por fim, falando de um ponto fundamental que a gente estabeleceu no Badim a determinada hora da madrugada, é o ponto de apoio. O que é um ponto de apoio? Ele é um ponto estabelecido no andar atingido -1, ou seja, no andar abaixo do andar atingido, que vai concentrar cilindros, ferramentas, materiais de reserva, ok? E ele vai concentrar uma espécie de área de recuperação avançada. Pode ficar um pouco de água ali,
pode ser um local onde o militar, mesmo que ainda esteja dentro do seu tempo de combate, ele deu uma abafada, precisa respirar, ele vai para esse ponto. Então, o ponto de apoio, ele facilita as coisas, ele dá celeridade aos processos. Porque se tudo que for necessário pegar, se tudo que for necessário fazer, eu tiver que descer 6, 7 lances de escada para chegar no palco de ferramentas, para chegar no posto de comando, eu perco muito tempo. Então, o ponto de apoio ele é um ponto pareado no andar de baixo do incêndio, de forma que eu dê celeridade às coisas. Isso é estabelecido imediatamente? Não, não tem necessidade. É só ao longo da operação. O ponto de apoio no Badim, a gente foi estabelecer ele, já era depois de meia-noite, certo? Mas ele facilita muito os processos, ok? E aqui existe um debate bem saudável entre nós, e a gente ainda não definiu isso, se nesse ponto de apoio é viável ter uma equipe de saúde ou não. Né? No nosso caso aqui, equipe de saúde, porque a gente tem militares de saúde, né, no nosso efetivo. Oficiais médicos, oficiais enfermeiros e técnicos de enfermagem do quadro de saúde dentro das operações. Para o caso de corporações que não tenham militares do quadro de saúde, é pensar em militares que componham guarnições de UR. Então, é um debate que a gente tem aqui, que a gente ainda não tem uma decisão clara sobre isso. E esse era o nosso croquis, pessoal. À direita, nós temos o prédio antigo do Badim, onde tínhamos o foco naqueles pavimentos que eu mostrei para os senhores ainda agora, e à esquerda, o prédio novo. O posto de comando estava mais ou menos nessa posição na calçada. E o palco de ferramentas, né, as ferramentas que chegavam, a gente tem uma viatura chamada AMO, Alto Material Operacional. O AMO, ele vai para grandes operações com reserva de material de todo tipo, justamente para apoiar as operações. O nosso palco de ferramentas estava bem ao lado do posto de comando, ok? A nossa área de recuperação, como eu expliquei, estava dentro do prédio novo na recepção, ok? Então ali tinha ar-condicionado, tinha sofá. Parece que foi construído para ser uma área de reabilitação de bombeiro. E a gente tinha aqui no segundo pavimento, né? Porque na verdade lá era o térreo, sobreloja, primeiro, segundo, terceiro. Então a gente estava no terceiro pavimento, mas na verdade, segundo andar, a gente tinha esse ponto de apoio, que a gente estabeleceu a área de recuperação avançada e reserva de material. Então esse era o nosso croquis básico no Badim, ok? Os objetivos gerais do combate a incêndio. O que são os objetivos gerais do combate a incêndio? É uma sequência de ações que vão nortear a nossa tomada de decisão, ok? Ela vai estabelecer prioridades gerais. Por que gerais? Por que eu estou focando nisso? Porque cada situação é uma situação. Eu posso ter uma situação em que isso se inverta. A gente vai entender melhor isso. Agora, todos os objetivos que eu vou falar aqui na frente, eles têm que ser executados ou considerados, ok? E caso eu não tenha efetivo para fazer algum desses objetivos, mas precise fazer, esse é o ponto-chave de pedir apoio. Se eu olhar um dos objetivos, decidir não fazer ele na hora e passar para o próximo, não tem problema. Mas depois eu tenho que voltar a pensar nele. Os objetivos eles são divididos em primários e secundários. E isso aqui era interessante, que todos aqueles bombeiros que comandam guarnições ou comandam operações saibam de cor. Objetivo primário, segurança, acesso adequado, salvamento, proteção contra exposição, confinamento, extinção, ventilação, suprimento de água e como objetivo secundário temos a busca, inspeção final e salvatagem. Explicando rapidamente o que são cada um deles. A segurança é o que a gente sabe, é estabelecer procedimentos de mitigação de risco. Acesso adequado é escolher adequadamente o acesso por onde nós vamos entrar na estrutura. Salvamento é a retirada de vítimas visíveis ou conhecidas. Proteção contra a exposição é
impedir que esse incêndio passe para estruturas adjacentes à minha estrutura, tá? Passar para um outro prédio, passar para uma outra casa. Confinamento é reduzir esse incêndio à menor área possível dentro daquela mesma estrutura. Então, repare, proteção contra exposição é proteger estruturas adjacentes. Confinamento, reduzir ele à menor área possível dentro daquela estrutura. Extinção, que é extinguir o incêndio propriamente dito. Ventilação e suprimento de água. Objetivos secundários. Por que secundários? Eu vou fazer se for possível. Busca, a gente sabe bem o que é, procurar vítimas. Inspeção final e salvatagem. Ok? Então, de uma maneira bem resumida, esses são os objetivos gerais do combate a incêndio, e é isso aqui que a gente determina que os nossos alunos saibam de cor. Ok? Determina que os nossos alunos saibam de cor. Lógico que isso aqui dá 4 horas aula só esse slide aqui, mas a gente está passando mais resumidamente. E aqui a gente tem o Hospital Geral de Bom Sucesso. No Hospital Geral de Bom Sucesso, a gente tinha um cenário até certo ponto similar ao Badim. Qual era a grande vantagem do Hospital Geral de Bom Sucesso? Nós não tínhamos ali uma desocupação grande a ser feita. E isso facilitou os trabalhos. Só para os senhores poderem identificar, aqui está o posto de comando. A área de recuperação foi feita na capela, né? Dessa vez não tinha, infelizmente, ar-condicionado. Mas a área de recuperação foi feita dentro da capela, porque era o local mais confortável, ok? Para que os militares se recuperassem e se hidratassem. Ainda sobre a área de recuperação, pessoal, a gente sabe que a nossa mídia ela é muito complicada. Ela tem um péssimo hábito de falar sem saber o que está falando. Então, uma orientação para a escolha do local da área de recuperação é que esse local seja escondido das vistas também, distante da imprensa. Porque o jornalista, ao ver um bombeiro se recuperando, ele não vai perguntar o que aconteceu. Ele vai colocar na capa do jornal que enquanto o incêndio estava acontecendo, bombeiros estavam sentados conversando. Então, por isso que a gente sempre procura colocar a área de recuperação num local abrigado, bem escondido mesmo. Mas no Hospital Geral de Bom Sucesso, lógico que aconteceu, né, o reconhecimento de ataque, a gente estabeleceu as áreas, na verdade, o posto de comando já estava estabelecido e o palco de ferramentas também. Se vocês observarem, o palco de ferramentas está nessa lona amarela, do lado do posto de comando. Isso aí já estava estabelecido no início da operação. Aqui no Hospital Geral de Bom Sucesso, a gente vai focar justamente no que eu falei ainda agora, os objetivos gerais do combate a incêndio. E de início, a segurança estava muito bem mantida, né? O incêndio ele era no subsolo, o hospital é uma estrutura muito antiga, muito sólida, e os primeiros ataques que aconteceram, eles aconteceram com uma condição de segurança bem tranquila. Já havia sido feita a avaliação dela, já havia sido feito o reconhecimento. A condição de segurança ela estava bem tranquila no início. Nós tínhamos 2 acessos. Um acesso, porque esse hospital ele tem muitos blocos, a gente pode ver por essa foto. Tem esses prédios à direita. Esse prédio à esquerda, com esses detalhes em rosa, fazem parte do hospital. Aqueles prédios à frente, por trás da chaminé, fazem parte do hospital, então é um complexo bem grande. Ele é todo interligado por túneis no subsolo. E foi justamente nesse subsolo que o incêndio começou. Então a gente tinha um acesso adequado pelo subsolo, ok? E a gente tinha um outro acesso adequado aqui onde os senhores estão vendo o apontador do meu mouse. Nesse ponto aqui, entre esses 2 prédios, ok? Nós tínhamos combate nesses 2 pontos. Por quê? O incêndio ele chegou a se propagar do subsolo para o pavimento térreo aqui nessa região.
A proteção contra a exposição e o confinamento foram a nossa grande preocupação durante muitas horas. Então, repara que eu estou abordando aqui a sequência dos objetivos gerais. A proteção contra a exposição e o confinamento, eles foram preocupações primordiais nessa operação. Por quê? Como eu falei, o incêndio começou no subsolo. Nesse subsolo, nós tínhamos queimando um almoxarifado de materiais descartáveis. Eu não sei qual é o nome que eles davam. Eu sei que estava armazenado ali fralda, principalmente, e muito papel. E ao lado, o achados e perdidos. Então, o foco inicial, vocês podem imaginar, um depósito, um almoxarifado e achados e perdidos. Eram áreas com muito combustível e sem nenhuma ventilação. Esse incêndio, por dutos e shafts, chegou a aparecer no térreo, aonde eu apontei com o mouse anteriormente. Por isso a fumaça aqui, por isso essa marca preta aqui. Esse não era o ponto inicial do incêndio. O ponto inicial do incêndio era no subsolo. Aqui foi para onde ele se propagou. Então, por boa parte da operação, tá, até aí de madrugada, a preocupação maior era a proteção contra a exposição e o confinamento. Ou seja, impedir que nós tivéssemos ali um novo Badim. Esse incêndio aparecendo em vários pavimentos diferentes. A extinção lá no subsolo foi ficando para depois. Foi ficando para depois, porque a preocupação maior era: isso não pode propagar. A extinção só foi se dar bem no avançar da madrugada, quando a gente já teve certeza, tranquilidade em dizer que não teríamos mais uma propagação para outros prédios ou outros pavimentos. É interessante a gente pensar também que o seguinte: em dado momento dessa operação, foram interrompidos os trabalhos de ataque interior lá no subsolo, lá no foco inicial. Por quê? Verificou-se a possibilidade do colapso estrutural. Agora, isso só pode ser verificado depois, ao longo da operação, por causa daquilo que a gente conversou lá atrás, a reavaliação. A reavaliação é extremamente importante. Porque a segurança a gente vê logo que começa a operação. Se a gente não a reavaliar, a gente esquece da segurança. Então, em dado momento da noite, durante reavaliações, percebeu-se um risco à segurança dos militares empenhados na operação. Interrompeu-se os trabalhos lá no subsolo. Depois verificou-se que esse risco havia diminuído e o trabalho retornou lá no subsolo. Então, repare que nessa operação no Hospital Geral de Bom Sucesso ficou muito nítido a importância da sequência acertada dos objetivos gerais do combate a incêndio. Lógico que, se senhores perceberem aqui nesse quadrinho, eu pulei salvamento, tá, pessoal? Por que eu pulei salvamento ali depois do acesso adequado? Porque não haviam salvamentos a serem feitos. Ok? Com relação à ventilação, não está aí escrito, mas não era uma ação conveniente naquela estrutura antiga, sem escada enclausurada, subsolo, não havia local para ventilação, por isso que não está aí. E o suprimento de água, a gente, nessas grandes operações, a gente não costuma ficar com a pulga atrás da orelha com relação ao suprimento de água, tá? Vou falar por que já já. Outros aspectos que a gente não abordou aqui, mas são de essencial importância nessas grandes operações: a comunicação. A nossa equipe costuma ter uma comunicação própria, onde o nó é o posto de comando. Ok? A gente hoje pode, graças a Deus, contar com rádios em que a gente fala dentro da peça facial. A gente não precisa levar o rádio à boca, tá? A gente aperta um PTT no peito, fala dentro da peça facial e consegue conversar ponto a ponto. No Hospital Geral de Bom Sucesso, a gente conseguiu estabelecer uma equipe de intervenção rápida, uma equipe HIT, justamente por causa da ameaça à segurança. Então a gente pegou 2 militares da nossa equipe e falou: ó, vocês são a nossa equipe HIT. Se acontecer algum problema, um colapso estrutural, uma desorientação, vocês entram para tirar a gente. No Badim a gente não contou com uma equipe HIT, mas sempre que possível, sempre que haja efetivo, e sempre que haja militares em condições de executar esse trabalho, que é um trabalho muito difícil, é interessante contar com isso.
E os recursos hídricos, que eu falei no slide anterior. Por que que a gente não costuma ficar com a pulga atrás da orelha, ficar desesperado com recursos hídricos no Rio? Aqui não é bom de recursos hídricos. Nós não temos bons hidrantes, alguns bairros aqui são muito ruins de abastecimento, né? Os rios no Rio de Janeiro são poucos, né? E os poucos que tem já estão aterrados, já estão poluídos. Só que a gente tem um grupamento chamado GTSAI, Grupamento Tático de Apoio de Água para Incêndios, de suprimento de água para incêndios. O GTSAI, ele avança para todas essas grandes operações e sua missão exclusiva, em que ele é especialista, é conseguir água para essas grandes operações. E os caras são muito bons nisso. São muito bons nisso. Então, assim, não me lembro de uma operação em que o GTSAI estivesse presente e que a gente tivesse tido problemas com água. Então, o que aconteceu tanto no Badim quanto no Hospital Geral de Bom Sucesso é que nós não tivemos problema com água, justamente por causa da presença do GTSAI, ok? Pessoal, temos aqui como nossas referências bibliográficas nosso manual, o manual de reconhecimentos da Brigada de Sapeurs-Pompiers de Paris. Eles dão tanto valor ao reconhecimento que eles têm um manual só para reconhecimento. Procedimento operacional padrão do CBMR de lesões pelo calor. E caracterização do estresse térmico no combate a incêndio e avaliação de sistemas de arrefecimento individual de um camarada chamado Pedro Quintal, da Universidade de Coimbra. Ok? Guilherme, deixo aí na tua mão agora. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, quiser iniciar algum debate, fica a teu critério aí. Bacana, Fábio. Muito boa sua apresentação, senhores. Agora a gente deixa aberto para perguntas. Quem tiver qualquer dúvida aí, é hora de aproveitar, tentar sugar o máximo conhecimento do Fábio aí nessa apresentação brilhante. Muito conhecimento condensado em pouco tempo, mas mesmo assim transmitido de uma forma muito boa. Então, Fábio, o Tenente Coronel Gladys, ele tem uma pergunta aqui para ti. Positivo. Fábio, cara, parabenizar aí pela apresentação, foi uma verdadeira aula. Obrigado, Fran. A gente fica muito feliz, assim, por essas informações. Eu sei que o tempo aí, ele realmente, você teria bem mais a nos repassar, mas aqui é só um começo de tudo. Nós temos um grande problema, você falou muito bem da questão da imprensa. Certamente, a imprensa, muitas vezes, ela é colaborativa nas nossas atividades, mas muitas vezes ela também invade áreas que não deveria, apesar de estarmos ali preparados com a questão da segurança, né? Justamente, nós tivemos um evento aqui, que foi aquele do André, de uma edificação aqui, que houve um colapso total e tiveram algumas vítimas. E realmente a área do bombeiro, para ele descansar, aquela área lá abrigada, ela foi bem discreta e a imprensa, de fato, não teve acesso. Mas como é que fica essa relação do bombeiro aí do Rio de Janeiro e a imprensa, onde muitas vezes, você falou muito bem, eles colocam para a sociedade ideias que não partem diretamente do bombeiro, né? Eu sei que o SCI, existe a comunicação, né, o oficial de comunicação, mas nem sempre ele assegura o contato com a mídia, né? Existe aquela mídia sensacionalista, aborda ali qualquer um, e esse qualquer um que não é um bombeiro, ele pode ali falar coisa indevida, né? Então, como é que vocês lidam assim com a imprensa? Vocês têm um contato direto com eles? Vocês concentram a imprensa lá no posto de comando, numa ocorrência dessas mais importantes? Eu só você nos repassasse essa experiência com a imprensa em Rio de Janeiro. Coronel, nossas recentes operações de grande vulto, a gente tem procurado afastar fisicamente a imprensa o máximo possível. Então, nossos isolamentos, eles têm sido muito grandes. Então, a gente tem afastado a área de isolamento, a área exclusiva para as equipes de atuação, a muitas centenas de metros da operação em si. Dessa forma,
a imprensa não consegue captar imagens e fazer interpretações errôneas dessa imagem. E aí a única maneira de ela entrar em contato, ou de ela receber informações, é através ou do oficial de comunicações do SCI, ou do próprio comandante de incidente, como acontece algumas vezes. Então a gente procura impossibilitar essa imprensa de ter acesso físico ou de ter acesso de imagens. E a gente tenta estabelecer uma comunicação com ela através ou do comandante de incidente ou do comunicações do SCI, justamente para que a gente dê a versão correta dos fatos que aconteceram. O problema é que eu não sei se isso acontece em todo o Brasil. O que acaba acontecendo? Muitas vezes essa imprensa, ao não conseguir acessar de imediato a corporação oficialmente, o que eles fazem? Eles buscam um especialista que não sei de onde eles tiram. Esse especialista não é bombeiro. E começam a perguntar para esse cara o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e aí vira um jogo de adivinhação. A gente teve um caso emblemático nesse sentido, no incêndio da Whiskeria 4x4, que 4 camaradas nossos morreram, e eles, ao não conseguir informação com a gente, buscaram um especialista, entre muitas aspas, que começou a falar um monte de besteira, e que depois a gente, através da assessoria de comunicação social, teve que desmentir tudo aquilo que ele falou. Então hoje a gente afasta a imprensa, deixa eles como o único contato deles, o posto de comando, né, o comandante de incidente. Só que depois a gente tem que correr atrás desse prejuízo, porque aí eles escapam pelas tangentes e buscam esse monte de especialista aí. Pessoal, vamos aproveitar a oportunidade e pode ser qualquer dúvida, né? Às vezes a gente acha que é uma dúvida simples, sim, mas é de grande valia. Então é importante que a gente aproveite a oportunidade aí do Tenente Fábio, um excelente Fábio. Fala aí. Sargento Acheta aqui do CPMDF, grande abraço, viu, Acheta? Esse foi meu instrutor também lá no SICOI, lá em Brasília. Ele mandou aqui por escrito uma pergunta. Bom dia, Sargento Acheta, CBMDF. Como os senhores lidaram com os produtos perigosos presentes nesses incêndios? Os senhores tiveram problema com eles nas ocorrências? Possuem alguma equipe especializada? A gente possui uma equipe especializada em produtos perigosos, então, se a gente tivesse tido problema, seriam acionados. A gente tem um grupamento de operações de produtos perigosos, que em todas as operações que envolvem algum tipo de produtos perigosos, essas equipes são acionadas, ok? Nesses dois casos, ou nos últimos casos de grandes incêndios aqui no Rio, a gente não teve problema com produtos perigosos, eles não precisaram ser acionados. Lógico que existem produtos perigosos que eles são comuns às ocorrências de incêndio urbano, o próprio gás natural ou o GLP não deixa de ser, mas essas ações de mitigação foram tomadas logo no início e não chegou a gerar nenhum problema. Mas nós temos sim uma equipe disponível que pode ser acionada se for necessário, apesar da gente não ter acionado em nenhum desses últimos grandes eventos. Nem nesses dois que eu dei o exemplo, nem em outros como o museu e como alguns outros que aconteceram aqui nos últimos meses ou nos últimos anos. Bacana. E uma dúvida que a gente tem muito aqui com relação aos hospitais é no corte de fornecimento de oxigênio, né? Vocês com essas duas experiências aí nos centros de hospitais. Tem até um experimento muito bacana que a gente consegue colocar até fogo na aramida, né? Colocar fogo no EPI. Só aumentando a concentração de oxigênio, ele pega fogo igual palha. Então, vocês tiveram essa dificuldade lá nos hospitais, no suprimento de oxigênio? Como é que foi o corte? Ou quando vocês chegaram, já tinha sido cortado? Quando nós chegamos, já havia sido cortado. Não tivemos problema, até porque os CTIs,
Em Bom Sucesso, nós não tivemos problemas porque os locais que envolviam o incêndio não tinham as canalizações de oxigênio. Tá? Então, o incêndio ele aconteceu em áreas administrativas do hospital. Já no Badim, que aconteceram nos CTIs, eles, além de já estarem cortados, os pontos em que havíamos vítimas ligadas aos aparelhos e ligadas ao oxigênio que não podia ser cortado, nós tínhamos apenas fumaça e não fogo propriamente dito. Agora, foi muito interessante o Badim observar o seguinte, você chega num hospital e aí você tem um incêndio no hospital e aí a tua equipe de combate, só bombeiro combatente. O cara só pensa em fumaça, fogo, arrombamento, quebrar, busca, salvamento. Aí você chega com um bombeiro e ele bate de frente com um CTI com 11 vítimas. Essas 11 vítimas ligadas aos aparelhos. A gente olhava para as vítimas, não sabia nem por onde começar a desligar elas. Não sei qual é a primeira que eu levo. Isso não faz parte do nosso hall de conhecimento. Porque por nós a gente ia botar elas nas costas e descer com tudo, ia sair arrastando máquina, arrastando tudo. Então uma coisa interessante foi que nós necessitamos no Badim de contar com o pessoal de saúde, médicos militares, técnicos de enfermagem, enfermeiros militares, dentro da zona quente, com as equipes de combate, fazendo a triagem de quais vítimas deveriam ser retiradas primeiro. Então eles escolhiam, eles desligavam os aparelhos e a gente tirava. Então eles também estavam fazendo a gestão desse oxigênio. Então não tinha fogo, então o oxigênio não seria um grande problema, mas nós tínhamos esses caras que para mim foram os grandes heróis da noite, foram os nossos militares de saúde, que estavam lá dentro da área quente, apesar de não ser uma área em que eles trabalham comumente, fazendo a triagem, fazendo essa gestão com a gente. Mas a gente não tem nenhum protocolo estabelecido de como lidar com isso. Até porque o Badim foi uma coisa bem repentina e bastante única na nossa história aí. Bacana, Fábio, show de bola. Tem muita gente perguntando sobre os POPs do CBMERG, né, o procedimento operacional padrão. Eu coloquei aqui no chat o link da página do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro com a coletânea dos POPs. Aqui Perfeito. Tem mais de 50 POPs nas categorias combate a incêndio, salvamento, APH e diversos, que aí vem sistema de combate a acidente, deslocamento de viatura, comunicações, e aí vai. Tem mais de 50 POPs aqui e quero até agradecer o trabalho de vocês que está respaldando a gente aqui para a criação dos nossos POPs. A gente está trabalhando para publicar o nosso ainda esse ano, nosso primeiro POP de combate a incêndio em estruturas. E aí uma pergunta aqui com relação ao que você falou sobre o revezamento das equipes, né, na sua apresentação. O pessoal ficou com dúvida aqui com que vocês têm no POP, eu não li ainda esse POP específico que você falou sobre o revezamento, que você disse que o bombeiro ele tem que ficar no máximo 30 minutos no combate, né? Porque realmente ele está equipado, é muito peso, o desgaste físico dele é muito mais pelo peso do equipamento que gera um aquecimento corporal do que pela chama em si. E depois disso, ele passa 30 minutos, vai para a zona de hidratação e recuperação, e tem algum padrão de tempo para que ele possa voltar para o combate, se ele tiver em condições? A gente não fala em tempo mínimo de recuperação, mas a gente raciocina, né, de maneira intuitiva, de que esse tempo é de, no mínimo, iguais 30 minutos. Porque se ele retraiu para a área de reabilitação, alguma outra equipe assumiu o lugar dele e vai ficar por, no máximo, 30 minutos. Então, o tempo mínimo que ele vai ficar na área de recuperação é de 30 minutos. Lógico que o ideal é que nós tenhamos 3, 4 equipes para que isso demore mais a acontecer. Voltando ao exemplo da Muzema, que não foi um incêndio, nós tínhamos 4 equipes. Então, para cada 45 minutos, que lá como não era incêndio, o tempo era outro, cada 45 minutos de trabalho, o militar ele tinha 2 horas e 15 de descanso. Então, a gente não tem um tempo padronizado de descanso, mas a gente raciocina, a gente induz aí de que seriam ao menos 30 minutos de recuperação e reidratação. Bacana, Fábio.
mais uma dúvida que surgiu aqui. A gente sabe que a gente sofre, de uma maneira generalizada, de carência de efetiva, né? Em todos os estados do Brasil, o Rio de Janeiro é um dos que está numa situação relativamente boa, se comparado aos outros. Tem, se eu não me engano, 16 mil homens, né, no efetivo daí, por volta disso. Se eu não fiz nada. Mas a gente procura sempre referências, porque a gente pensa, quando a gente quer implementar ou melhorar um ponto fraco nosso, a gente não quer reinventar a roda, né? A gente procura referências daquilo que já existe para não copiar exatamente igual, mas adaptar para a nossa realidade dentro da nossa condição. Eu queria que você falasse mais sobre, primeiro, como é a composição da guarnição de vocês, uma guarnição padrão, lógico que pode variar, mas, de regra, como é a composição da guarnição de vocês, e dentro do que você falou da divisão de tarefas, né, dentro da sua apresentação, você mencionou sobre a divisão de tarefas, se o pessoal daí já está bem doutrinado, cada um com sua função, como é que vocês estão fazendo esse trabalho de doutrinação? Eu sei que o curso está ajudando muito nisso. E aqui só um comentário com relação ao Cecil, né, que é um curso longo, mas mesmo assim eu sei que vocês estão fazendo um trabalho de disseminação muito forte aí, muito bom com instruções itinerantes, né? Você passou aí 2019, se não me engano, o ano inteiro fazendo instrução itinerante, foi para todos os GBM do Rio de Janeiro, dando 2 dias de instrução para os bombeiros, tanto você como outros militares, lógico, mas para os bombeiros terem aquela noção básica, né, dos principais pontos da doutrina de combate sério urbano. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Isso aí. Perdão. O que acontece? Dentro da atual realidade, nós não temos hoje nada escrito sobre composição mínima de guarnições. Tá? Se a gente buscar em manuais antigos, a gente vai perceber que as guarnições deveriam ser formadas e tal. Pô, se a gente for pegar manual antigo, vai ver que uma guarnição de bomba mínima tinha que ter 10 homens. Mas isso é coisa muito antiga. Para a atual realidade hoje, nós não temos nada escrito. Não temos nada escrito. E aí existe a prática, né? Existe a praxis. Que qual é hoje a média? Né? Isso varia muito de quartel para quartel. Eu servia no primeiro grupamento, no Maitá. Lá nós tínhamos um efetivo bom, que estava acima dessa média, e a gente vai para alguns quartéis e destacamentos de interior que estão abaixo dessa média. Mas qual é a média hoje? A média que as viaturas de incêndio têm um motorista mais 2 militares, formando uma linha. E as viaturas de salvamento possuem o motorista e mais 2 militares, formando uma equipe de salvamento. E normalmente, hoje em dia, o comandante de operações, porque aqui no Rio nós temos um oficial em todos os socorros, né? O oficial ele tira comandante de operações em cada quartel. Normalmente o comandante de operações ele vai na viatura de salvamento. Então a viatura de salvamento fica com o motorista, o comandante de operações e 2 militares. E a equipe de bomba é o motorista e mais 2 militares, sendo o chefe e o ajudante de linha, esses 2 militares. Essa é a nossa média. O ideal que a gente preconiza, que a gente briga para estabelecer como padrão, já é diferente. O ideal seriam, na bomba, motorista e mais 5 militares, um chefe e 2 linhas, porque essa bomba poderia responder a incêndios simples, sem vítimas, sozinha, sem a viatura de salvamento. E a viatura de salvamento, no mínimo, o chefe e mais 2 militares, ou seja, no mínimo 3 militares além do motorista e do comandante de operações. Tá? Essa seria nosso cenário ideal, mas a gente não consegue alcançar. A nossa média é aquilo que eu te falei em primeiro lugar. E com relação à doutrinação da divisão de tarefas que você falou, a gente busca ainda batalhar com a estratégia do curso, a estratégia com a qual o curso trabalha desde o seu início, que é o seguinte: nós hoje temos combatentes urbanos em todas as unidades do Estado, todas. Então, quando a gente desenvolve estratégias de adequação doutrinária, quando a gente desenvolve alguma solução ou alguma doutrina propriamente dita, a gente dispara para esse pessoal
e dá dicas de como isso pode ser ensinado e treinado. Na medida das suas possibilidades individuais, as unidades trabalham isso com seus militares. Isso tem uma vantagem, a gente tem uma alta capilaridade. Isso tem uma desvantagem que a gente tem um desnivelamento da capacidade operacional dos quartéis. Então você tem quartéis que tem isso muito enraizado, grupamento de busca e salvamento, primeiro grupamento, que era o que eu servia no Maitá, Copacabana, eles têm isso na massa do sangue. Quem é do salvamento executa as missões XYZ, quem é da bomba executa as missões A, B e C. Muito enraizado e muito bem treinado. E em outras unidades isso é menos. Então essa é a desvantagem da nossa estratégia de trabalho. A gente cria um desnivelamento entre as unidades, e por nós termos muitos quartéis e um efetivo muito grande, é difícil centralizar grandes eventos de treinamento, grandes programas de treinamento unificados. Então a gente prefere perder em controle, mas ganhar em capilaridade. Entendeu? Bacana, Fábio. Obrigado pelos esclarecimentos. E aqui a gente tem mais uma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, pode mandar. Senão eu vou encerrar com essa pergunta aqui e logo após os agradecimentos. Cumprimento o nosso horário, está aí na nossa previsão de término de 10h30, mas fique à vontade para perguntar. Tá? Aqui me mandaram uma pergunta, Fábio, sobre o sistema de comunicação de vocês, que é uma das nossas grandes calcanhares de Aquiles atualmente, e a gente está atualizando, está modernizando nossos rádios com a nossa sistema de comunicações. Então, estão chegando novos rádios para a gente aqui. Mas a gente sabe que o serviço de bombeiro é diferenciado do serviço de polícia, né? A gente usa rádio de polícia. Você falou aí que você já tem uma EPR, que você faz a comunicação direto pela máscara, legal e tal. Mas aqui não, a gente ainda tem só um rádio por guarnição, então é muito complicado. Você tem um rádio só com o chefe da guarnição para ele se comunicar com a equipe dele, principalmente quando a gente fala de estruturas verticais. E a gente está, se Deus quiser, evoluindo nisso. Então eu queria que você comentasse como é que funciona aí o sistema de comunicação de vocês, principalmente em grandes eventos, a relação com o posto de comando, o comandante dissidente. Perfeito. Vamos lá. A nossa comunicação em grandes eventos, ela é uma dilatação daquilo que ocorre em pequenos eventos. Então, qual é a estratégia que, doutrinariamente, a gente indica de comunicações? A gente tem, em média, 10 rádios por guarnição. Ou seja, cada socorro completo, considerando uma ambulância, uma viatura aérea, se houver, uma viatura de salvamento, uma viatura de combate a incêndio, tem 10 rádios. E a gente distribui esses rádios da seguinte forma: cada militar do salvamento com um rádio, chefe da viatura de bomba e o chefe de linha, se forem pessoas diferentes, cada um com um rádio, comandante de operações com rádio, médico ou enfermeiro com rádio e operador e condutor da viatura aérea com rádio. Então todos eles têm um rádio. O nosso rádio, infelizmente, também é um rádio voltado para atividade policial e não para atividade de bombeiro. Mas quando nós especificamos esse EPRA, ele foi vendido para a gente com uma conexão para esse rádio que a gente usa. Então a gente tem nossa peça facial, sai um fio dela que a gente conecta no microfone, e o microfone a gente conecta nesse rádio que a gente já tinha. Esse EPRA novo, nós só temos ele na nossa região metropolitana. Nosso interior ainda não recebeu, porque nós compramos cerca de 400 quando foram adquiridos. E como funciona a comunicação? Dentro das equipes que estão atuando diretamente no combate, nas ações de salvamento, os rádios ficam ponto a ponto, ou seja, eles falam um com o outro, mas nós não falamos com o Bravo Zero. A gente não fala com a nossa central. Falamos uns com os outros. O rádio fica ponto a ponto. Como é que essa informação converge? Ela converge
para um nó. No caso de pequenas operações, esse nó nós indicamos que seja o condutor da viatura de salvamento. Ou seja, ele vai ficar com um rádio portátil ponto a ponto com os demais militares das equipes. Todas as informações que o comandante de operações determinar que ele passe para Bravo Zero, ele vai no rádio da viatura, ou seja, outro rádio. Esse rádio da viatura está conectado no ponto a ponto, está conectado na rede, e aí ele vai falar com o Bravo Zero no rádio da viatura. Então ele fala com as equipes no rádio portátil e fala com o Bravo Zero na viatura. Isso em pequenas operações. O que muda para grandes operações? O que muda é que esse nó, ao invés de ser o condutor da viatura de salvamento, passa a ser o posto de comando. E as demais equipes trabalham ponto a ponto. A outra diferença das grandes operações é, nossa equipe de apoio especializado, a gente muitas vezes procura trabalhar numa frequência diferente dos demais. Ou seja, a gente trabalha um ponto a ponto só nosso, diferente das outras equipes. Por quê? Muitas vezes a gente está em locais diferentes que as outras equipes não estão. Então, se a gente ficasse na mesma frequência, as comunicações iam se confundir. E aí a gente tem que deixar um rádio no posto de comando na mesma frequência que nós. Então, a única coisa que muda nas grandes operações é essa. Acaba que as grandes operações têm mais de uma frequência ponto a ponto, mas mesmo que tenha mais de uma frequência ponto a ponto, todas elas convergem para o posto de comando. E o posto de comando que faz a comunicação com o Bravo 00 e todas as interações, né, que advém disso aí. Solicitação de apoio e outras, apoio de outros órgãos, polícia, 7 Rio e tudo mais. Entendeu? Show de bola, Fábio, show de bola. Só quero te dizer que o Coronel Gleison está aqui anotando, você deu vários insights para ele, vai contribuir demais aqui, muitas ideias. E a gente tem aqui duas pessoas que levantaram a mão, né? Nesse Google Meet tem um recurso aqui de levantar a mão. Não sei se eles querem fazer alguma pergunta. Um deles é o Cabo Ilami. O Cabo Ilami trabalha aqui com a gente, na parte de manutenção de equipamento. E o outro é o Giovanni Duarte. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, ou seja por aparecer na câmera e falar no microfone, pode ficar à vontade. Fica à vontade para perguntar, tá bom? Alguma pergunta aí? O Ilami, Giovanni? Show. Já foi respondida. Coronel? Senhores, mais uma vez, em obediência ao horário, a gente sabe que o Tenente Fábio aí deve estar bastante assoberbado aí de missões. A gente só quer, mais uma vez, agradecer. Eu tenho que fazer também o reconhecimento aqui ao nosso comandante-geral, o Coronel Holanda, pela oportunidade que ele está nos dando aqui no batalhão, para essa proposta, né, de difundirmos o conhecimento. Fábio, eu anotei aqui muitas informações, como o Guilherme falou, a gente está elaborando o nosso POP também na área de combate a incêndio, e, assim, parece tardio, mas é porque sempre estávamos naquela coisa do campo das ideias, isso não rendia muito. Então, de fato, temos que colocar no papel, temos que colocar isso em prática, e é dinâmico também, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai aprimorando, aperfeiçoando. Então, meu irmão, só te parabenizar, foi uma verdadeira aula, a gente aprende muito aqui, e ficamos à vontade, agradeço também pela iniciativa, que é o Tenente Guilherme, do batalhão, nós tivemos a participação também de alguns comandantes aqui das companhias do batalhão, isso é importante, e, assim, o conhecimento, temos que difundir. Vou repensar a questão dos horários dessas nossas lives para a gente agregar mais bombeiros, porque, infelizmente, nós temos realmente muitos bombeiros aqui, está tendo muita instrução também paralela a esse evento, e a gente vai repensar a questão do horário para agregarmos mais profissionais, né, bombeiros militares. Então, Fábio, eu fico super feliz, me dou por satisfeito, parabéns, realmente, o Guilherme não exagerou aqui, ele falou a seu respeito, do seu lado profissional aí, e o apoio e a contribuição que você está dando, não só ao bombeiro do Rio de Janeiro, mas ao bombeiro do Brasil, em especial aqui ao do Ceará. Então, fico muito grato, agradeço a todos os participantes aqui, parabéns a todos pela presença, obrigado, um bom dia, estamos à disposição, viu, Fábio? Se quiser aqui nos visitar,
Estamos aqui no batalhão para contribuir também. Muito obrigado. Sim, senhor Coronel. Agradeço a oportunidade. Como eu falei, para mim é uma honra, para mim é uma oportunidade estar batendo esse papo, estar trocando essa ideia. Me coloco à disposição em outras oportunidades ou qualquer outra coisa que eu possa auxiliar, seja com material ou seja presencialmente mesmo. Pode contar comigo, que a gente está aqui para isso mesmo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Fábio, pelo convite. Boa sorte aí com o curso que você está correndo agora e as atividades. Um grande abraço para o pessoal do Rio de Janeiro que prestigiou a gente. O pessoal do CBMDF também, que está prestigiando aqui a gente. Grande abraço a todos os nossos bombeiros militares também da capital e do interior. Essa live aqui, apesar de, no auge aqui, deu umas 40 e tantas pessoas, isso dá umas 2 salas de aula lotadas de gente, né? Então, a gente vê aí o poder, o alcance do online, né? Uma coisa que a gente não conseguiria fazer isso presencialmente. Mas aí, Fábio, muita gente prestigiando, muitos elogios aqui, ok? Estamos à disposição. E eu quero informar a todos que essa live vai ficar gravada, a gente gravou ela para disponibilizar para aqueles que não puderam assistir por estar em outras atividades. Muito obrigado a todos e um bom dia. Excelente, obrigado, gente. Bom dia.